capítulo 5, a partir do versículo 1, está dizendo assim a palavra do nosso Deus. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa, a festa dos judeus. Ora, existia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. Primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse quem? Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era um dia de sábado. Glória a Deus e aleluia. Senhor, Paizinho maravilhoso, obrigado pela oportunidade, eu e os meus irmãos, fazermos a leitura da Tua palavra, que é uma palavra viva, uma palavra santa. Nesta hora eu quero pedir ao Senhor, pedir ao Teu Santo Espírito, que venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra mais uma vez. Durante este culto de domingo, nós queremos Te louvar, Senhor, porque nós já sentimos a Tua presença nos louvores, mas muito mais agora, que o Teu Espírito Santo, que vai usar desta palavra viva, ministrará em nossos corações e fará com que a palavra transforme o nosso ser, que seja guardada dentro de nós e que mude a nossa vida, da mesma maneira que o Senhor falou para aquela mulher samaritana que não entendeu, levando para algo natural, mas era algo espiritual, que o Senhor Jesus estava dizendo a ela, que dentro dela, se ela experimentasse a água viva, rios de águas vivas fluiriam no seu interior. E eu creio que a Tua palavra é um rio de água viva, é uma fonte inesgotável, é algo que cura o nosso ser. Nesta noite, antes de ministrar a Tua palavra, eu quero pedir ao Senhor, Espírito maravilhoso de Deus, faça dentro de nós uma cura interior, transforme o nosso interior pelo poder da palavra do Senhor escrita e deixada a nós. Obrigado, Pai. Toma cada mente, fala conosco, esclarece, e que nenhum de nós, mas que todos possamos sair daqui convictos e entendidos da Tua palavra que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, você pode tomar o teu lugar no nome de Jesus. Obrigado. É uma noite muito maravilhosa, mais uma vez eu venho dizer, porque nós estamos na casa do nosso Deus, junto com os nossos irmãos, aqueles que têm as suas famílias, junto com os nossos familiares, e acima de tudo, Deus está neste lugar, aleluia. Que coisa importante e também interessante. Primeiro versículo deste capítulo fala que Jesus estava subindo a uma festa muito importante que era celebrada. A festa que Jesus estava subindo aqui, que nós podemos entender, era a festa da Páscoa. Jesus estava indo a Jerusalém. Mas quando o nosso Senhor e Salvador Jesus passou perto daquele lugar onde existiam vários tanques, pelo menos aqui estão nos dizendo que existiam portas, e por trás dessas portas existia o seu respectivo tanque. A Bíblia nos fala que pelo menos 5 pavilhões existiam naquele determinado lugar. E muitas pessoas eram levadas até aquele lugar. Agora, para nós, se humanamente nós fôssemos pensar nesta circunstância, quando alguém vem até nós e nos convida para uma festa, e nós temos na nossa mente, dia tal,
na hora tal, em determinado lugar, que chegou o convite, ou que alguém enviou um text para mim, ou enviou uma mensagem, ou me entregou pessoalmente um pedaço de papel, você coloca aquela programação em sua mente, e você vai, no decorrer dos dias que se aproximam, que se estreitam, se preparando para ir até aquela determinada festa, de aniversário, ou de casamento, enfim, uma festa que você foi convidado, que você acha que aquele ambiente é um ambiente sadio para você, principalmente se for uma festa para adorar o nome de Jesus, né? Se for para adorar o nome de Jesus, aí que nós ficamos mais ainda com vontade que chegue aquele determinado momento, aquela determinada hora, aquele determinado dia, para estar aí e naquele lugar com os irmãos para adorar o nome do Senhor. Assim Jesus foi até aquela festa. E se nós pensarmos, voltando ao meu raciocínio, humanamente dizendo, não é? Nós não iríamos parar, reter, ou atrasar, ou sermos desviados a nossa atenção para nós irmos a um outro lugar pelo qual nós não programamos naquele exato momento. Jesus programou ir até a festa, chegar até Jerusalém, mas no meio do caminho, alguma coisa chamou a atenção de Jesus. Alguma coisa fez com que Jesus parasse entre o lugar que ele havia saído e o lugar que ele havia de destino para chegar. Qual era o lugar? Um lugar chamado Tanque de Betesda. Bet quer dizer casa, e Asda, ou quer dizer misericórdia, graça, não é? O lugar aonde nós vamos presenciar o favor, a casa da misericórdia. Mas o que isso tem a ver com Jesus parar no meio do caminho? Tem muito a ver, porque justamente naquele exato lugar, as pessoas escutavam falar e depois presenciavam acontecer que o anjo de Deus, enviado pelo Senhor, movia aquelas águas enviado pelo Senhor e dado a ordem pelo Senhor. E quando o anjo movia a água, aquela água tornava-se uma água milagrosa, uma água abençoada. E se algum tipo de enfermo com a sua determinada enfermidade fosse colocado dentro daquela água, o que acontecia? Aquela pessoa naquele exato momento era curado ou curada e ficava são e poderia voltar à normalidade da sua vida. Foi isso que chamou a atenção de Jesus, o fato de ter pessoas com necessidades. Até antes destes coxos, se você parar para pensar, até antes de acontecer um milagre, aquele determinado lugar, aquele determinado tempo, é um tempo normal. Algo que nós passamos por um determinado lugar e vemos alguém enfermo, ou passamos e não vemos ninguém enfermo, aquele determinado lugar ou aquela determinada rota, pode ser uma rota normal para nós, mas quando o Senhor começa, de acordo com a sua vontade, com o seu propósito, a fazer com que aquele determinado lugar, e de acordo com determinado tempo, acontecer milagres, então o Senhor começa a marcar eras, marcar horas, marcar épocas. E é por isso que aconteceu aqui primeiramente e depois. Eram colocados, segundo a palavra de Deus, voltando aqui para a palavra do Senhor, era colocado o que? Versículo 3. Grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Analisa comigo, aquela água era uma água comum antes. Mas quando Deus resolveu mover as águas, Betesda começou a ser um lugar de favor. Betesda começou a ser um lugar de misericórdia. Betesda começou a ser uma casa de demonstração da graça de Deus. Agora aquele lugar era um lugar escolhido, e todos aqueles que eram levados ali estavam e ficavam esperando o mover das águas. Mas preste atenção, em determinado tempo é que acontecia o mover das águas. Se alguém era amigo daquele coxo, daquele cego, daquele mudo, daquele paralítico, esforçasse um pouquinho para quando estava vendo a água mover e fosse mais esperto, fosse mais ágil, pegasse o seu amigo e colocasse ali, aquela pessoa instantaneamente recebia o favor do Senhor e era curada. Aí depois poderia jogar a outra multidão ali dentro que não acontecia nada. Mas presta atenção numa coisa, queridos e amados irmãos, quantos foram frustrados ali por ver o que estava do seu lado passar na frente e ser curado? Quantos
Quantos que ficaram frustrados em ver aquele que estava do seu lado, talvez há menos tempo, ser colocado na água, ou se jogar primeiro na água e ser curado? Enfim, os dias estavam passando, os meses estavam passando, e nós percebemos que muitos deles continuavam ali. A palavra do Senhor aqui vem nos dar detalhes e diz que estava ali, versículo 5, um homem inválido, e havia já 38 anos que ele estava inválido. A Bíblia não me fala aqui se eram 38 anos que ele estava na beirada da água, ou se era um mês, se era 2. Mas nós precisamos de entender que quando chega o tempo de Deus para a nossa vida, aleluia, nós podemos estar um mês como 38 anos inválidos. Nós podemos estar esperando um dia, como podemos estar esperando até o último momento da nossa vida. Quando chegar o tempo de Deus para nós, ninguém poderá impedir o mover das águas da nossa vida. Ninguém poderá impedir o milagre de Deus para a nossa vida. E eu creio que o tempo de Deus foi marcado para a vida daquele homem. O tempo de Deus foi marcado para o momento daquele homem. Palavra do Senhor, se nós olharmos, nós vamos perceber que o tempo é muito importante para nós. Não está no meu sermão, mas estou lembrando. Deus trabalha com o tempo, queridos. Deus trabalha com o tempo na nossa vida. Tem hora que nós somos afoitos e queremos a bênção, como a bênção destes lugares aonde nós passamos aqui, assemelhando, passamos com o carro no drive-thru e achamos que 5 minutos depois, ou até menos, já está pronta a bênção, já está pronto o nosso lanche, já está pronto o nosso café. Pelo contexto que nós vivemos aqui, muitas das pessoas que já tiveram o privilégio, que já me falaram, já testemunharam para mim, que quando chegam lá no nosso Brasil e enfrentam as filas de banco, aqui a pessoa, se ficar 5, 10 minutos, a pessoa já começa a ficar incomodada, porque ela não está acostumada em esperar, ela não sabe ser tratada pelo tempo, ela não sabe esperar o tempo de nada, principalmente o tempo de Deus agir na vida dela. Mais uma vez eu venho dizer, eu quero que você levante a mão para dar um glória a Deus, querendo concordar não, mas isso é verdade. No tempo de Deus, ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para essa igreja, o que Deus tem para a sua família. A porta pode estar 38 anos cerrada, a enfermidade pode te acometer há 38 anos, como a vida deste homem. Chegou a hora de Jesus dar ordem, Ele vai dar ordem e vai acontecer o milagre para a glória do nome do Senhor. E você e eu vamos ver que no tempo de Deus vai acontecer o milagre. Na hora de Deus vai acontecer o milagre. E nós queremos em certas horas isso, que tudo, como as pessoas dizendo, entra na fila do banco e acha que tem que acontecer igual sábado agora, dando esse testemunho para os irmãos. Eu cheguei na fila do banco, eu tenho muito tempo que eu não vou no banco, porque a gente usa muito esses caixas eletrônicos aí que são muito mais rápidos, né? E aí eu entrei na fila de um banco e tinha 3 pessoas na minha frente. Passou 5 minutos, irmãos, eu já estava incomodado de estar na fila do banco, porque eu não estou acostumado mais a entrar na fila do banco. Mas o tempo, escuta isso, o tempo é algo primordial de Deus tratar com a sua e com a minha vida. No tempo de Deus vai acontecer o milagre, no tempo de Deus vai acontecer a libertação, no tempo de Deus vai acontecer as coisas que Ele já determinou pelo seu propósito para a sua vida. Fica calmo, fica calma, relaxa, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, esteja descansando no Senhor, porque quando Deus resolver fazer o milagre, ninguém poderá impedir da misericórdia que chegou em Betesda, alcançou o homem de 38 anos enfermo, e também vai alcançar nestes últimos dias a sua vida. E quem crê nisso já vai dando um aleluia e vai dando um glória ao nome do Senhor. É no tempo de Deus. Eu indo para palavra de Deus, Deus usa um homem muito sábio, chamado Salomão, para ele tratar e falar sobre o tempo. Ele vai falar conosco aqui no capítulo de número 3 do livro de Eclesiastes, que muita gente não gosta de ler isso aqui porque fica afoito, não quer esperar o tempo, mas Deus usa a pena na mão de um homem chamado Rei Salomão, e ele escreve o seguinte para nós e para a época dele, contemporânea à época dele: tudo
tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Repita comigo, essa palavra é muito importante, eu gostaria de defini-la ela junto com uma outra. Repita comigo: há tempo para todo propósito. Repita mais uma vez: há tempo para todo propósito. Há uma diferença entre objetivo e propósito, ou objetivos e propósitos. Objetivos são algo, ou são expressões que nós planejamos para acontecer na nossa vida. Meu objetivo é meu sonho, e eu estou planejando ir para a América, estou planejando arrumar um trabalho, estou planejando ir ao college. Isso é objetivo humano, isso é algo relacionado ao homem. Agora, propósito não. Propósitos são planos que Deus estabelece para a nossa vida, que nós estabelecemos diante de Deus, que Deus faz com que, se é algo espiritual para a minha vida, se é algo para glorificar o Senhor, Ele vai fazer cumprir, e o nome dEle vai ser adorado e vai ser glorificado. Por isso, o objetivo está relacionado ao homem, propósito está relacionado a Deus para a nossa vida. Tenha propósito de orar mais, de jejuar mais, de ler mais a Bíblia, de ganhar almas, de ser mais fiel. Tenha propósito de crescer na tua vida espiritual. Aqui está dizendo que o tempo que Deus estabeleceu para a tua vida, para acontecer as coisas, é um propósito. O tempo é um propósito. Por quê? Porque o tempo de Deus, em primeiro lugar, faz com que a ação que vai acontecer com a nossa vida esteja relacionada à soberania de Deus. Pastor, que palavrão é esse? Não, é uma palavra difícil, mas é fácil de nós entendermos e ser explicada. Palavra soberania é uma palavra relacionada a quem Deus é. Está relacionada ao poder de Deus, à ação de Deus, aquilo que Deus tem ciência, a tudo que Ele faz, a nossa vida. Está relacionada ao poder que Deus age para poder reter as coisas e para poder fazer acontecer as coisas. Então, soberania está relacionado a, se aconteceu isso, está debaixo da soberania de Deus. Se não aconteceu, é porque está debaixo da soberania de Deus. Se Deus sabe disso, é porque está debaixo da soberania de Deus. Se aconteceu um milagre hoje, é porque o comando de Deus está sobre a nossa vida, e o milagre aconteceu para louvor da glória do Senhor. Eu volto para o texto e diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para quê? Vamos ler um pouquinho este texto para nós relembrarmos. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de ganhar, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerrear, e há tempo de paz. E nesta noite eu vim dizer para vocês uma coisa, que debaixo do tempo de Deus, a ação de Deus, na hora que Ele mover a sua mão forte, o seu poder vai vir em busca da sua vida e vai te abençoar, porque operando Deus, ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Operando Deus, ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Mas repita comigo: o tempo está de acordo com o propósito de Deus. Se o tempo na sua vida, você está buscando Deus, por favor, Senhor, atende a minha oração. Se está de acordo com o propósito de Deus, escuta uma coisa. Eu preguei uma mensagem muito tempo atrás, está até lá no meu canal, falando sobre o silêncio de Deus. Eu me lembro aqui, sabia que tem coisas que nós ficamos pedindo, Deus não responde, Ele fica em silêncio, e a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama. Sabe por que Deus está em silêncio e não está movendo em prol da sua vida? Porque nós estamos pedindo em vão, porque não é para glorificar
glorificar a Deus. A gente está pedindo coisa absurda, coisa que não vai dar glória para Deus, coisa só para mim, só para meu benefício, que não é para glorificar a Deus. E aí Deus fica em silêncio, sabe por quê? Porque Deus não responde oração tola, não responde oração egoísta, não responde oração que é só para o benefício nosso e nunca dá glória a Ele. Mas se for para você dar glória a Ele, para Ele ser testemunhado por intermédio da bênção que você recebeu, Ele vai te abençoar, Ele não vai ficar em silêncio, Ele vai mover, vai falar com você e vai curar enfermidade e fazer coisas maravilhosas em prol da sua vida. Quem já foi abençoado e atendido por orações que glorificaram ao Senhor? Eu já fui atendido e abençoado no tempo de Deus em muitas coisas que eu orei e Deus moveu em prol da minha vida. No tempo de Deus, esse é o tema. Deus vai entrar em ação, porque Ele é soberano sobre todas as circunstâncias. Assim também foi com Jesus. Aqui estava dizendo, e eu volto a dizer, versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que já havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Olha duas palavras aí, se você prestou atenção, que estão relacionadas à ação soberana, à soberania. Sabe o que significa soberania? Jesus, que Ele tem todo o poder, que Ele sabe de tudo e está em todos os lugares ao mesmo tempo, e o diabo não tem este poder da soberania de Deus e do nosso Senhor Jesus. Está dizendo, vendo e sabendo. Jesus vê tudo, queridos. Ele vê o profundo do meu coração. Jesus sabe de tudo, mas Ele queria ouvir o homem. Por que Jesus queria ouvir o homem? Ele não sabe de tudo? Sabe, mas Jesus quer que nós verbalizamos, para Ele começar a agir em prol da nossa vida. Homem, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero, Senhor, estou aqui deitado, eu quero ser curado, não tem ninguém que me põe no tanque. Você quer ser curado? Então levanta, toma a tua esteira e começa a andar. Então a ação soberana de ver, de conhecer, de saber tudo, fez com que no tempo de Deus o homem levantasse, não precisou nem de ser jogado dentro da água, uma ordem de Jesus, no tempo de Jesus, no tempo de Deus, e porque Ele é todo poderoso, levantou o homem da esteira. Quem pode levantar a mão e dar um glória? Porque no tempo de Deus essa igreja vai ser abençoada. No tempo de Deus a sua casa vai ser abençoada. A última coisa que eu gostaria de entender, que no tempo de Deus também, além de ter a ação poderosa do Senhor, além de mover na sua e na minha vida, no tempo de Deus Ele vai mover algo muito importante, que nós precisamos também de não esquecer e sempre lembrar. No tempo de Deus vai haver salvação. No tempo de Deus vai haver resgate. Lucas 19, versículo de número 9. O que está dizendo lá Lucas 19? Lucas 19 fala de um homem chamado Zaqueu. Lembram de Zaqueu? Um homem muito pequenininho, queria ver Jesus, ouviu falar de Jesus, né? Os estudiosos falam, né, comentaristas, que Mateus pregou para ele, porque também era um coletador de impostos, pregou para ele, e ele já sabia quem era Jesus. E aí quando ele ouviu falar que Jesus estava ali naquela cidade, ele correu para ver Jesus. A multidão estava oprimindo ele, a multidão não deixava, porque ele era pequenininho, pequena estatura, mas ele teve uma ideia. Qual era a ideia? Eu vou subir em cima de uma árvore e lá eu vou ver Jesus. Enfim, se fosse eu e você, iríamos passar por ali, nunca iríamos olhar para o alto, mas Jesus, porque era tempo de Deus, era a vontade de Deus para salvar, para libertar ele, para chegar a bênção na vida dele, Jesus passando, parou o cortejo da multidão e disse: Zaqueu, desce depressa, aleluia, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha para você ver, eu quero ler o versículo na sua totalidade. Lucas capítulo 19, está dizendo assim: hoje, não é tempo? Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, o filho do homem, falando, Jesus falando dele mesmo, o filho do homem veio buscar e salvar
quem se havia perdido. O dia da salvação, querido, ninguém pode impedir. Pessoa pode estar, no escuro, pode estar no claro, chovendo, pode estar, eu vou contar um testemunho para vocês, no dia da salvação, no tempo de Deus, para salvar a tua família, para salvar o teu coração, Deus vai te encontrar e vai fazer maravilhas. Eu conheço um pastor que sexta-feira agora, eu faço uma vigília numa igreja de um pastor amigo, toda sexta-feira à noite, e aí ele falou: olha, pastor Santos, você não sabe o que aconteceu, o fulano de tal, que eu não quero citar o nome, porque essa mensagem que vai para o canal, mas só citar o milagre, o fulano de tal que você conhece, aquele determinada pessoa que você conhece, você não sabe o que aconteceu com ele. O que foi? Ele aceitou Jesus como Salvador. Pastor foi pescar, não é para fazer uma higiene mental um pouquinho, foi pescar lá em Gloucester. A igreja do pastor fica 2h30 de Gloucester, e ele foi para Gloucester, está lá 4h da tarde pescando, e joga e tal, pescando, não sei se ele pescou alguma coisa, se ele pegou alguma coisa, mas ele estava pescando, e aí o Espírito Santo falou com ele: começa a cantar, e ele começou a cantar alto, ele tem um vozeirão forte, e ele começou a cantar, e essa pessoa que foi salva, que eu estou dizendo a vocês, diz ele que estava mais ou menos 200 metros perto dele, bem pertinho também pescando, e essa pessoa que eu conheço, gosta muito de pescar, e ele vai à noite, de madrugada, pesca, gosta muito, pesca muito peixe, essa determinada pessoa, e ele estava afastado, não só afastado, ele frequentava uma igreja, fazia até o camaramento de uma igreja, mas ele nunca tinha aceitado Jesus como Salvador, irmãos. E aí, por causa de um probleminha, ele se afastou da igreja. A esposa dele é membro, ele se afastou da igreja e nunca mais voltou na igreja. Aí o pastor começou a louvar, o Espírito Santo falou: canta mais um. E ele cantou mais um, cantou alto. Quando terminou de cantar e aquela pessoa estava ouvindo, o Espírito Santo falou com ele: agora você vai sair daqui, você vai aonde está aquele rapaz lá e prega do meu amor para ele, prega do amor de Jesus para ele. Chegou lá, se apresentou, e aquela determinada pessoa se apresentou também, e aí começou a dar inúmeras desculpas, não é? Por que não ia na igreja, por que não voltava na igreja. O pastor deixou ele falar. Quando ele falou, deu todas as desculpas. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o pastor começou a falar com muito amor para ele, pregar, falar do amor de Jesus, e no final, sabe o que aconteceu? Ele falou: pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Você pode aplaudir a Jesus aí? Aplauda Jesus, irmãos. Uma alma para Jesus. Ele falou assim com o pastor: pastor, eu nunca de verdade tinha recebido a Jesus como meu Salvador, mas hoje eu quero Jesus de todo o meu coração. Foi o tempo de Deus para ele. Irmãos, Jesus disse aqui para Zaqueu: Zaqueu, é hoje, agora é o tempo. Hoje chegou salvação à tua casa. Hoje chegou salvação para a tua vida, para a tua família, porque Deus agora está olhando para você, Zaqueu. Você é filho de Deus, aleluia. Fica tranquilo, meu irmão. Se o teu pai, a tua mãe, o teu cônjuge, o teu filho ainda não entregou a alma para Jesus, a vida para Jesus, reconheceu e confessou de coração e com lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário, fica tranquilo, vai continuando orando e creia que no tempo de Deus, Deus vai trazer salvação para a sua casa. O dia chegou para mim, e um dia chegou para você. Um dia chegou para você, chegou para você, e creia que vai chegar para a sua casa também. Aleluia. Quero ler mais um texto para nós podemos encerrar aqui nesta noite, que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que tem a ver com esta palavra de salvação, que é tempo de salvação, que está dizendo assim, no capítulo 6, versículo 2 da segunda epístola aos Coríntios, né? Está dizendo assim: pois ele diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Essa passagem está em Isaías 49, versículo 8, quando Deus usa o profeta para dizer a Isaías que aquele tempo
que naquele ano, naquele momento que Deus estava usando a boca do profeta, era tempo de conserto, para Deus salvá-los, para Deus abençoá-los. E aí a gente fica pensando, pastor, será que o tempo passou e Deus esqueceu da minha família? Será que o tempo passou e parece que a salvação não entra no coração daquela pessoa que eu já preguei, que eu já anunciei? Fica tranquilo, porque o dia aceitável deste versículo aqui é todo dia, é toda hora. Enquanto Jesus não voltar para buscar alguém, né, a vinda dele pela morte ou pelo arrebatamento, todo dia é dia de alguém conhecer a salvação por Cristo Jesus. Esta noite é uma noite, é o tempo de Jesus fazer uma obra maravilhosa na sua e na minha vida, no seu familiar e também no meu familiar, para louvor da glória do Senhor. Aquele irmão, escuta isso, eu fiquei feliz, porque aquele irmão está hoje confessando que ouviu o testemunho dele sexta, que Jesus Cristo é o Senhor. É o tempo, é o tempo, é o tempo, é o tempo. Volto para o texto e termino. Jesus disse: levanta-te, toma a tua esteira e anda. E diz que ele imediatamente, não é? Ele foi curado, tomou a esteira e pôs-se a andar. Era um dia de sábado. Mais adiante no versículo 17 diz assim: Jesus lhes disse, porque eles começaram a julgar Jesus: olha, foi num dia de sábado que o Senhor manda o homem levantar, não pode ter nenhuma ação no dia de sábado, é proibido. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Na hora de Deus, irmão, não tem domingo, não tem sábado, não tem segunda, não tem feriado, não tem se está parado o comércio, não tem. A hora de Deus te curar, te abençoar, libertar, trazer salvação, fazer maravilhas na sua vida, te alegrar, não é? Deus levantar alguém dentre os mortos. A hora que chegar o momento de Deus, o tempo de Deus, você e eu vamos ver a glória de Deus sendo manifestada. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas não esqueça o que está escrito aonde? Lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito, e propósito está relacionado a Deus. Se você buscar o Senhor hoje de todo o seu coração, o tempo de Deus, junto com o propósito que Deus tem para a sua e para a minha vida, vai acontecer. O propósito, tudo debaixo do propósito. Propósito de Deus fazer crescer a igreja, propósito de Deus te dar um trabalho melhor, propósito de Deus libertar você de algumas áreas da sua vida, propósito de Deus abençoar a tua família. Enfim, para todo propósito, Deus terá o seu tempo para fazer cumprir o seu propósito. Quem pode pegar nas suas mãos e aplaudir ao nome maravilhoso de Jesus? Você vai aplaudir.